Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam conosco. É muito bom termos vocês aqui juntos e podermos adorar ao nosso Deus, glorificar o seu nome, podermos juntos louvar o seu nome, também especialmente através da exposição da palavra. E nesse tempo então de isolamento social, temos sido motivados a desenvolvermos algumas virtudes pessoais. Semana passada nós estudamos a palavra e vimos que algumas dessas virtudes, como o contentamento, o regozijo na esperança da volta de Cristo, precisa estar vivo na nossa mente, na nossa memória, como também a paciência diante das tribulações que temos passados e outros sofrimentos que certamente vão achar o nosso endereço por aqui ou acolá, algum dia, como também a perseverança em não desistirmos, especialmente na oração. Afinal, nós temos tido bastante tempo também para desenvolvermos esta virtude como tantas outras. Hoje, a palavra de Deus nos traz um consolo. O próprio Senhor Jesus, que é o nosso Consolador maravilhoso, Ele nos conforta, Ele nos anima e Ele nos revigora a fé, não só para esses dias, mas para todos os dias que seguirão até a sua gloriosa volta. Assim, eu convido a igreja a que abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho segundo João, no capítulo 14, e eu vou fazer a leitura dos 3 primeiros versos. João 14, 1 ao 3. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus. Ele fala desta maneira: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, Pai, por este dia que o Senhor está nos dando, pela oportunidade que temos, ó Deus, de louvar, bendizer, de cultuar o Teu nome, como também especialmente, Pai, de ouvirmos a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer ensinar-nos nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a Tua palavra, o Teu ensino, a absorvermos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer entregar para nós nesta manhã. Pedimos, Pai, então, a iluminação do Teu Santo Espírito, o Teu cuidado sobre nós, a nossa mente e coração, ó Deus, de fato estejam dispostos, dobrados diante do Senhor. E assim, ó Deus, possamos ouvir com alegria e disposição para crermos nesta palavra e também colocá-la em prática nas nossas vidas. Nós oramos pedindo essas coisas na dependência do Senhor e do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus, neste contexto que ele coloca esta palavra, Jesus está reunido com os seus discípulos em um momento de profundo pesar. É o momento da celebração da última Páscoa com eles. Jesus, então, os avisa que está prestes a ser preso, crucificado e morto, que, portanto, não estaria mais com eles. Mas Jesus ainda, neste momento difícil da sua vida e da vida dos seus discípulos, ele ainda quer ensiná-los. Se nós olharmos um pouquinho antes, aí no capítulo 13, para o contexto um pouquinho mais amplo, Jesus vai mostrar para nós ali, João vai registrar para nós, que Jesus lava os pés daqueles seus discípulos, que ensina então para eles, dá-lhes uma lição de humildade, a postura de servo que ele sempre teve no meio deles, junto com as multidões, naquele seu ministério,
é a postura que aqueles seus discípulos agora deveriam ter a partir da ida do Senhor Jesus para a morte, para a cruz. Na sequência ainda desse capítulo 13, Jesus identificou dentre eles aquele que seria o traidor. Judas Iscariotes é identificado ali no meio deles. Ressaltou também que eles deveriam amar uns aos outros como ele próprio, Cristo, os tinha amado. E por último, ainda no capítulo 13, Jesus afirmou que Pedro não cumpriria a promessa de segui-lo e de dar na sua própria vida por Cristo, pois naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, Pedro negaria por 3 vezes que sequer conhecia a Jesus. Diante então, queridos, desse cenário, e após 3 anos de Jesus andando com eles, eles estavam inconsoláveis. No entanto, Jesus tem essa palavra para eles. Jesus lhes disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que palavra abençoada! Que palavra confortadora, consoladora! Ele começa então o verso 1 dizendo: não se turbe o vosso coração. Não fiquem preocupados, ansiosos, angustiados, inquietos com a minha partida, com a minha morte. Não foi somente um conselho de Jesus que ele deu àqueles seus discípulos, mas foi uma ordem. Está no imperativo esta palavra de Jesus. Isso parecia uma coisa estranha para dizer a eles naquela noite. Como que eles poderiam impedir que os seus corações não ficassem perturbados e aflitos diante de tais circunstâncias? Pensar em tudo o que Jesus havia feito para com eles, os ensinou, os discipulou, esteve junto com eles, os amou. Por 3 anos, eles foram mais do que amigos de Cristo. Eles foram como a sua família. Na verdade, eles deixaram pai, mãe e outros amigos e familiares para andarem com Cristo. Eles desfrutaram mais do que ninguém das relações mais íntimas com Cristo. Queridos, o quanto um amigo pode ser para nós? Pode ser bom para nós? Pode ser satisfatório para nós? Vai depender, obviamente, de cada amigo. Vai depender do caráter desse amigo, vai depender da sua personalidade, da capacidade que ele tem de amar, do seu espírito altruísta, enfim, simplesmente não dá para medirmos o que um verdadeiro amigo pode ser ou pode fazer por nós, não é mesmo? Agora pensemos em Cristo como o amigo daqueles discípulos. Pensemos na sua amizade. Pensemos no companheirismo de Cristo, no seu amor, na sua presença constante, cuidadosa. Pensemos no seu ensino. Pensemos, queridos, no seu afeto para com aqueles discípulos. Atitudes, virtudes perfeitas de Cristo para com eles. Daí nós poderíamos começar a entender o que a morte de Cristo significaria para eles, não é mesmo? O que a ausência de Cristo causaria na mente, no coração, na vida daqueles seus discípulos. Mas, meus irmãos, nós precisamos lembrar de uma outra coisa, apenas, creio eu, que Jesus era muito mais que um amigo para eles. Eles creram em Cristo, eles creram em Jesus como o Messias, como o enviado de Deus especialmente, como o Messias que deveria redimi-los e queria levá-los à glória. Eles tinham grande esperança em Cristo. Para eles, a morte de Cristo soaria como uma derrota, como um fracasso,
como que toda a esperança deles fosse embora. Quando Jesus disse que os deixaria, tudo caiu por terra. Tudo que eles achavam que valeria a pena havia acabado. A tristeza deles era esmagadora. Não era apenas a morte e a ausência de um querido amigo, mas do Messias, daquele em quem eles aprenderam a depositar toda a esperança. No entanto, Jesus olhou no rosto deles e disse: não se turbe o vosso coração. Não fiquem angustiados, ansiosos, não tenham medo. Queridos, nós podemos ver aqui nesse texto, nesses 3 versos, algumas razões pelas quais Jesus poderia dizer isso aos seus discípulos. E de fato disse, nesse momento em que eles estavam com uma dor tão grande e verdadeira e real. A primeira coisa que Jesus ordenou que eles fizessem foi isso: creiam em Deus, creiam também em mim, não se turbe o vosso coração, não fiquem ansiosos, preocupados, creiam em Deus e creiam também em mim. Até aquele instante, queridos, eles haviam crido em Deus, eles criam em Deus como Criador e como o Supremo Deus. Eles conheciam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles sabiam que esse Deus que eles conheciam, o Deus do passado, havia lhes prometido o Messias. E o Messias estava diante deles. As promessas, e essa especificamente, estava sendo cumprida na presença deles. Mas Jesus havia lhes ensinado algo novo. Jesus mostrou para eles uma nova perspectiva de Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Jesus havia mostrado para eles um outro atributo desse Deus que até então era desconhecido deles. Jesus os ensinou a ver, a perceber, a conhecer a Deus como Pai, a chamá-lo de Pai. Deus não era conhecido por esse atributo antes. Mas Jesus não usava outro nome para se referir a Deus. O termo Pai carrega um grande tesouro de pensamentos, de amor. Deus, sendo conhecido como Pai, revelava para eles intimidade, amor, carinho. Queridos, quando se diz que Deus sabe até quantos fios de cabelo temos, revela a sua atenção, o seu cuidado, os seus pensamentos direcionados individualmente, pessoalmente. Cada um dos seus filhos recebe esta atenção de Deus, esse cuidado de Deus. Mostra, queridos, a sua imensa bondade e proteção que nunca falham. Deus como nosso Pai. E os discípulos? Eles passariam por grande prova nas próximas horas. Um grande choque eles sofreriam e corriam o perigo de perderem a fé em Deus. Mas Jesus os exorta. Jesus os anima. Jesus os lembra, dizendo assim: creiam em Deus. Não deixem que nada tire essa fé do coração de vocês. Que nada tire de vocês o que vocês têm aprendido de mim a respeito do Pai. Creiam em Deus, creiam também em mim. Eles haviam aceito já há tempos Jesus como Messias. Nós podemos nos lembrar aqui de um evento, de uma circunstância onde Cristo pergunta para os seus discípulos: o que é que tem sido dito a respeito de mim pelas pessoas? Vocês que têm andado por aí,
vocês que têm ouvido o que as pessoas falam a meu respeito, o que é que vocês têm ouvido? Jesus pergunta numa reunião particular com os seus discípulos. E os seus discípulos então vêm e trazem algumas respostas para Jesus. Uns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Elias, enfim. Aí Jesus pergunta para eles, mas e vocês? E vós, que dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Senhor. Todos os discípulos disseram amém a esta confissão de Pedro. Eles acreditaram que Jesus era o Salvador do mundo, o Messias prometido. Mas, queridos, sempre corremos o risco de perdermos a nossa fé em tempos de tristeza, diante de qualquer problema doloroso. Nós deixamos de orar, nós deixamos de ler as Escrituras. Muitas vezes as pessoas perguntam: como Deus pode ser um Deus de amor se permite que pessoas passem necessidades? Onde estão agora as promessas de bênção que são feitas nas Escrituras repetidamente? Perguntam se Deus se esqueceu de ser gracioso. Onde está a graça? Onde está o amor? Onde está o poder de Deus? Mas para responder, queridos, a essas dúvidas e para nos livrar do medo, Jesus responde assim, aqui no verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Irmãos e irmãs, não deixemos que nada perturbe a nossa fé. Embora, queridos, pareça que o amor de Deus falhou, Deus não se esqueceu de nós. Embora pensemos que Cristo não é mais o nosso amigo, continuemos crendo em Deus e também em Cristo. Irmãos e irmãs, querida igreja, não compreendemos os porquês de Deus muitas vezes. A nossa visão é muito estreita e muito curta. O nosso conhecimento é muito limitado para entendermos os planos e os propósitos de Deus. Mas ele diz, através da boca do seu profeta, Jeremias, lá no capítulo 29, verso 11, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não planeja para nós um tempo fácil, uma vida fácil. Ele quer fazer algo de nós. E geralmente a maneira de fazer isso é nos permitir passar pela dor, pelo sofrimento, pela perda, enfim. Mas o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso ele quer dizer que ele sofreu por nós e em nosso lugar, e que ele estará conosco até o último dia, diante das alegrias, como também diante das tristezas, sofrimentos e dificuldades. Ele venceu, e nós com ele venceremos também. Na verdade, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Mas Deus nos deixa sofrer, e se sofrermos, certamente cresceremos em perfeição e também cresceremos na fé nele. Quando, queridos, o mistério da dor, do sofrimento, quando isso encontrar o nosso endereço, não duvidemos. Vamos sofrer, mas esperar. Os discípulos pensaram, queridos, que todas as suas esperanças haviam desaparecido. Mas no final descobriram que nenhuma esperança havia perecido ou falhado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Irmãos e irmãs, Cristo sempre tem uma palavra de fé e de conforto para nós. Confiemos em Deus. Nada está errado, nada está fora de controle. Nós podemos não entender, mas Ele sabe, e Ele tem tudo
muito bem seguro nas suas poderosas, graciosas e amorosas mãos. Mas os discípulos estavam grandemente angustiados por saberem que seu mestre estava se afastando deles. Eles pensaram que não poderiam viver sem ele, mas Jesus explicou que estava indo embora pelo bem deles. Vamos ao versículo 2. Ele lhes disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele lhes disse para onde estava indo. Indo para a casa do seu pai. Essas são palavras preciosas. Elas nos dizem que o céu é o nosso verdadeiro lar. Comparemos, queridos, um pouco com o nosso lar aqui na terra. Nessa terra, queridos, não há um lugar tão sagrado, tão satisfatório para o coração quanto o verdadeiro lar. Será que nós temos podido, nesse tempo de isolamento social, onde temos que ficar em casa, será que nós temos visto isso, percebido isto? Será que nós temos desfrutado do nosso lar, da nossa casa, como um lugar onde há mais amor, um lugar onde há mais gentileza, onde o altruísmo deve prevalecer? O lar, queridos, é um lugar de confiança, onde temos sempre a certeza de que somos queridos em casa, lugar onde podemos derramar todo o nosso pensamento, derramar todas as nossas tristezas e compartilhar as nossas alegrias. Na nossa casa, no nosso lar, nós não temos que usar máscaras, não temos que esconder ou disfarçar, e não podemos fazer isso, o nosso verdadeiro eu, quem somos de verdade. O lar é o nosso refúgio do perigo, da inimizade, da crueldade, da injustiça que há no mundo. Certo pastor disse o seguinte, que o lar é o lugar onde corações famintos se alimentam do pão do amor. Olha só, alimento de amor para as nossas almas, para as nossas vidas, para as nossas emoções, para o nosso espírito, o amor. Sabemos, queridos, que há lares nessa terra que não são assim. Sabemos, infelizmente. Mas sabemos também que há nesta terra lares quase perfeitos. Mas o lar verdadeiramente perfeito, o que todos buscamos, será realizado no céu. A Bíblia retrata o céu, o novo céu e a nova terra, a cidade celestial, com grande esplendor. Os seus portões, as ruas, os jardins, os rios, enfim, são maravilhosos. Mas nenhuma descrição significa tanto para os nossos corações quanto a que Jesus dá nessas palavras. Ele diz que foi preparar lugar, ele diz, na casa de meu Pai. Casa do Pai. Esse é o lugar para onde nós estamos indo. Esse é o lugar onde aqueles que perdemos por um tempo em nossos lares terrestres, aqueles que adormeceram em Jesus, estão se reunindo. Que visão nós teremos quando algum dia nós adormecermos, que é um termo que a palavra usa para morrer, quando adormecermos e acordarmos no céu, na casa do Pai, que visão nós teremos? Queridos, nós temos conhecimento de muitos dos nossos antepassados que vieram como imigrantes para o Brasil. Na verdade, o Brasil é uma terra de imigrantes. Vieram para o Brasil, uma terra estranha, onde tinha gente por todo lugar, mas nenhum conhecido. Os imigrantes chegam, os nossos antepassados chegaram, não conheciam ninguém, não receberam nenhuma saudação carinhosa, pelo contrário, nenhuma palavra de bem-vindos. Isolamento, discriminação, violência até. Mas não será assim conosco, quando deixarmos este mundo e entrarmos no céu.
Lá nós vamos encontrar nossos entes queridos que morreram em Cristo e seremos recebidos com grande alegria por eles, pelos anjos e pelo nosso Senhor e Salvador maravilhoso, Jesus Cristo. Jesus disse isso também aos seus discípulos: vou preparar um lugar para vocês. Jesus os conforta dizendo-lhes que a razão pela qual ele estava indo embora, que ele precisava morrer, ser crucificado e morto, portanto, era para preparar um lugar para eles. Não estava nada de errado com o seu Messias. Jesus poderia ter facilmente escapado das conspirações dos governantes, da traição de Judas, da prisão pelos oficiais do templo. Jesus Cristo poderia ter descido daquela cruz. Mas isso estava fora dos planos de Deus, dos decretos de Deus. A razão pela qual Cristo estava indo embora era para poder continuar e completar a sua obra no céu. A morte dele na cruz iria confirmar uma parte da sua obra. E de fato confirmou, e de fato testificou a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Mas Jesus precisava ir ao céu. Ele precisava morrer, ser sepultado, ele ressuscitaria ao terceiro dia, ele andaria mais por 40 dias no meio do seu povo e subiria para os céus, porque ele ia preparar um lugar para eles e um lugar para nós. Ele iria completar a sua obra no céu. Eu vou preparar um lugar para vocês. Isso que Jesus diz, isso que Jesus afirma. Como é que Cristo prepara lugares para nós? Nós não precisamos entender como que de fato isso é na prática, mas é um pensamento sublime. Nós sabemos que Ele pensa em nós, em cada um de nós. Eu vou preparar-vos lugar. Queridos, como é que nós pensamos quando um amigo querido vem nos visitar, vem se hospedar na nossa casa? Como é que nós pensamos a nossa casa? Como é que nós pensamos recebê-lo? Certamente, queridos, é com amor que nós nos preparamos para a chegada desse amigo querido. Nós transformamos o quarto de hóspedes o mais arrumado e mais bonito, mais confortável possível. Nós vamos pensar como vamos ajeitar as coisas para que de fato ele fique confortável. Colocamos roupas de cama limpas, cheirosas, bem passadas, enfim. Preparamos a mesa de jantar, um café da manhã. Deixamos tudo muito bonito, muito confortável, muito prazeroso, para que o nosso amigo, o nosso visitante, se sinta em casa, como se ele estivesse na sua própria casa, no momento em que ele adentrar a porta da nossa casa. Foi exatamente isso que Cristo foi fazer. Ele está preparando um lugar, um quarto, para nós. Com todo amor, com todo carinho, com todo jeito, pensando em nós, pensando em mim, pensando em você, pensando nos seus filhos, nos seus eleitos, nos seus amados, aqueles que Ele comprou com o seu próprio sangue derramado naquela cruz. Mas por último, queridos, no verso 3, Ele diz-nos assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta é mais uma obra que Jesus foi fazer pelos seus amigos. Primeiro ele se prepararia para eles, construiria um lar, prepararia um lugar, e então quando tudo estivesse pronto, ele viria buscá-los e os levaria para casa, e estaria para sempre com eles, eternamente presente. Nunca mais estaria longe deles, nunca mais se ausentaria deles. É isso que Cristo está fazendo, desde que deixou este mundo, desde que subiu aos céus. É isso que nós receberemos
quando nós deixarmos este mundo. Quando nós morrermos. É isso que chamamos, os homens chamam de morrer, deixar este mundo. Mas morrer, queridos, não é um bom termo para nós, os filhos de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus disse certa vez: quem vive e crê em mim, nunca morrerá. O que chamamos de morrer é realmente apenas Jesus vindo para nos receber para si. Por que então alguém deveria ter medo de morrer? Pois é o próprio Senhor Jesus que nos diz que o nosso lugar é na casa do Pai, e está sendo preparado, e que Ele vai voltar para nos levar para lá. Nos lembramos aqui de Estevão, conforme descrito por Lucas, lá em Atos capítulo 7, dos versículos 56 ao 60. Podemos ler lá depois. Estevão estava sendo apedrejado até a morte, e quando ele teve então uma bela visão, ele viu os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. No instante em que ele estava sendo apedrejado por aquela multidão, Estevão invocava o nome de Jesus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O lugar estava pronto para ele. O seu trabalho estava terminado aqui. A sua partida foi trágica. Ele morreu nas mãos de uma multidão enfurecida, incrédula e impiedosa. Mas isso não importava. Não importava como fora a sua morte. Na verdade, o que verdadeiramente importava foi quem o levou. Jesus, recebendo o seu Espírito com mãos fortes, gentis, amorosas e seguras. Queridos, o conforto para nós nas tristezas, nas tribulações e até mesmo no luto, é que nada deu errado. Que o propósito de Deus está acontecendo, mesmo diante de todas as destruições das esperanças humanas. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta é a promessa da palavra para nós, do próprio Senhor Jesus, para todos os seus. Temos um lugar, carinhosamente preparado para nós, pelo próprio Senhor Jesus, e mais, Ele mesmo, a seu tempo, virá pessoalmente nos buscar e nos levar para lá, para a casa do Pai. Jesus Cristo é o nosso Consolador, Salvador, maravilhoso. Olha no verso 16, aqui para nós encerrarmos o capítulo 14, olha o que ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus conforta também a esses seus discípulos, e diz que eles não ficarão sozinhos, pois Ele vai pedir ao Pai, quando chegar no céu, e o Pai vai nos enviar outro Consolador, o Espírito Santo, que estará para sempre com eles e conosco. O Espírito Santo de Deus habita em nós. É por isso que podemos dizer que o Senhor Jesus Cristo estará conosco e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É por isso que a palavra afirma isso. É por isso que o próprio Senhor Jesus diz em Mateus 28, 20, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É pelo seu Espírito Santo que habita em nós. Que esta palavra, queridos, possa acalentar, acalmar, consolar, confortar os nossos corações. Não apenas diante desses tempos que estamos passando, mas a cada dia, a cada instante, até a volta do Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua companhia paternal com cada um de nós, com a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.
Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, e bendizemos por esta palavra, ó Deus, rica, preciosa, tão profunda, por essa palavra, ó Deus, tão confortadora e consoladora, que nos anima, que nos fortalece a fé, que nos enche de vigor. Ó Deus querido, muito obrigado por Jesus Cristo, muito obrigado pela sua obra, por sua obra aqui nesta terra, como por sua obra no céu. Muito obrigado, Pai, porque temos um Consolador no céu, e outro Consolador, e o Consolador Espírito Santo de Deus, que mora, que habita em nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor continua cuidando da gente, porque o Senhor, em nome de Jesus, está preparando um lugar para nós, e o Senhor voltará, e virá nos buscar, e estaremos para sempre com o Senhor, alegres, onde lá não há enfermidades, não há dor, não há morte, não há tristeza, apenas alegria, louvor, glória, adoração ao nome do Senhor, onde estaremos todos juntos, firmes, firmados no Senhor, amados do Senhor, juntos com o nosso Consolador, eterno e maravilhoso, o nosso Senhor Jesus. Que seja assim comigo, com você, conosco, com a Igreja de Cristo, para a sua glória, para a nossa alegria e saúde, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno amado Pai, as consolações, as virtudes, a alegria do Espírito Santo do Senhor estejam comigo, com você, com a igreja, com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.